Olá, amigos, tudo bem? Bem, espero que sim. Aqueles que estão chegando aqui pela primeira vez ao nosso canal, sejam muito bem-vindos. Muito obrigado pela participação de cada um de vocês. Vocês são muito importantes aqui para nós, ok? Não esqueçam de fazer o comentário de vocês, para tirar alguma dúvida, ou mesmo dando a opinião de vocês. Bem, a nossa O nosso trabalho aqui ele é feito sempre voltado para a doutrina espírita de Allan Kardec, ok? E nem sempre, eu concordo com muita coisa que está escrito dentro das 5 obras de Kardec, ok? Eu tenho a minha opinião pessoal, não quero dizer com isso que eu estou sempre certo, muito longe disso, mas eu costumo ler as coisas e tirar minhas próprias conclusões, ok? Então é mais ou menos assim que eu penso. Bem, o tema de agora será sobre as penas, os castigos, a lei de causa e efeito, ação e reação, aqui se fez, aqui se paga, aquele que plantou vai colher, e, enfim, a lei de Talião, na verdade, né? Que foi pregada por Moisés. Bem, então nosso tema do nosso debate, posso assim dizer, porque vocês dão a opinião de vocês, e claro, evidente, que eu respondo sempre a cada um de vocês, sem problema algum, porque eu gosto de interagir, ok? Então nós vamos falar aqui das penas e dos castigos. Bem, nós vamos observar, aqui mesmo no Evangelho segundo o Espiritismo, que nós nascemos aqui para reparar nossos erros, resgatar nossas dívidas, né? Que denomina-se como expiação, e para aprendermos alguma coisa nova, que nesse caso são provas, ok? São novas experiências. Então a gente vem aqui com uma dupla finalidade, ok? Reparação de erros e evoluir intelecto moralmente falando. Que temos que desenvolver a intelectualidade, ou seja, a inteligência, e desenvolver a parte moral. Que a parte moral, ela não caminha junto com a inteligência. É claro que a inteligência facilita com que a gente tenha uma visão mais ampla sobre a moral, é claro. Mas não é um fator determinante para que a pessoa tenha uma moral muito elevada. Porque conhecemos pessoas que mal sabem ler e escrever, até mesmo analfabetos, que têm uma moral elevadíssima, ok? Então esse é um ponto. Bem, vamos tentar esclarecer aqui para vocês qual é o nosso ponto de vista no que se refere aquilo que nós plantarmos iremos colher. Aqui se fez, aqui se paga, né? Como sendo um castigo pelos erros que tenhamos cometido na vida atual ou na vida passada. Bem, eu sempre debati muito sobre esse assunto. Eu não concordo da forma que é colocado essa passagem que está no Evangelho, na Bíblia e por aí vai. Eu não concordo com isso, nem um pouco, não concordo. Eu acredito em outras coisas que está colocado aqui, que foram colocadas na Bíblia e no Evangelho, como, por exemplo, quando Jesus falou que devemos perdoar não 7 vezes somente, mas sim 70 vezes 7. Quando Jesus fala para aquele que foi deixar a oferenda para Deus no altar, Jesus fala para ele: deixa a tua oferenda aí,
e vá primeiro se reconciliar com teu irmão e depois volte para fazer então a oferenda a Deus. Isso eu acredito, tem uma moral elevadíssima. Isso demonstra que Deus não precisa de gente para ficar bajulando ele, porque o que vemos muita gente bajulando, falando que acredita, que ama a Deus, mas o seu comportamento moral perante o próximo, né, seu comportamento é completamente imoral, não é verdade? Ou seja, quem faz assim, quem é imoral com o seu próximo, não está cumprindo, pelo menos com a sugestão de Jesus, quando fala, deixa sua oferenda aí, no altar, e vá primeiro se reconciliar com o teu irmão, depois tu venha e faça a tua oferenda a Deus. Então aqueles que vivem dizendo que ama a Deus, mas que, no entanto, maltrata, abusa, enfim, causa algum mal para o seu próximo e diz que ama a Deus, ele realmente não ama a Deus. Esse é essa é uma ideia que, para mim, não tem como tirar isso de mim, ok? Agora, é claro que nem sempre fazemos o mal para alguém, né? É com a intenção de fazer o mal. Muitas vezes até sabemos que estamos cometendo erro, não é verdade? Mas por que ainda assim, sabendo que estamos cometendo, ainda assim cometemos? Eu acredito que ainda existe dentro da gente a vontade de cometer tal erro. Enquanto a gente não dominar essa má vontade, essa vontade negativa, a gente vai repetir esses erros diversas vezes. Aí poderão dizer, então Deus vai castigar numa próxima vida. Você vai ser impedido de causar, né, tal mal a alguém. Bem, vamos ver isso com muito carinho, com muito cuidado. Porque se Jesus fala que nós devemos perdoar não somente 7 vezes, mas 70 vezes 7, então qual seria o grau de perdão de Deus para com cada um de nós? Deus seria menor do que a gente no que se diz respeito ao perdão? Deus iria nos perdoar menos do que aquilo que Jesus nos aconselhou a perdoar? Pois é. Então, como eu vejo um Deus muito maior, né, do que o homem, acredito que Deus vai perdoar cada um de nós infinitamente. Infinitamente. Mas então, como poderíamos explicar que tais pessoas nascem sob certas condições, né? Às vezes com problemas físicos, né? Problemas de saúde, mora em lugares pobres, paupérrimos, seus pais são pobres, miseráveis, por assim dizer, passam fome. Aí alguns vão querer dizer e explicar que isso é castigo de Deus, porque esse ser, numa vida passada, abusou de alguma forma para merecer tal sofrimento, para merecer tal corpo, enfim, para merecer tal sofrimento. Eu não vejo assim. A doutrina espírita, ela nos mostra tem muitas coisas que a gente tem que parar para pensar e refletir. Por que eu não vejo assim? Porque se Deus impusesse a cada um de nós aquilo que plantamos temos que colher, isso é vingança, isso é castigo, isso é punição. Queiram dar outro nome, que queiram dar. As pessoas estão falando que isso é justiça. Não, não é justiça. É vingança. Isso não é justiça. Isso é vingança. Vingança é uma coisa, justiça é outra. Ok? Qual a diferença da vingança e da justiça? Será que nós conseguimos entender melhor um pouco isso? Bem, eu vou dar minha opinião do que eu acho que seja a justiça, né, e a vingança. Por exemplo, quando o cidadão comete algum crime, a polícia prende e esse cidadão vai pagar pelo crime. Pagar. É uma vingança contra o mal que ele cometeu? Com certeza. Com certeza. É uma vingança. Porque se não fosse vingança, esse cidadão seria preso, recolhido e seria tratado de forma para que ele não voltasse a repetir o erro. Aí não seria vingança, aí seria uma justiça. Sabe por que seria uma justiça?
Seria justiça fazer isso? Porque ninguém sabe o motivo pelo qual tal cidadão foi levado a cometer tal crime. Esse é um ponto. As pessoas podem dizer o que quiserem dizer, falar o que quiserem falar, mas não sabem da vida daquele espírito, o que ele passou, né, na vida atual, nem, e muito menos o que ele passou numa vida passada. Porém, Deus sabe. Deus sabe. Mas você acha que mesmo que Deus saiba das coisas que ele cometeu na vida passada, vai castigá-lo? Não, não vai castigá-lo nunca. Isso vai contra a ideia que Jesus nos deu de Deus. Quando Jesus falou que bom é meu Pai que está no céu. Então, minha gente, como poderíamos então compreender melhor o que vem a ser justiça e vingança? Quando a sociedade pune alguém, ela está se vingando. Isso não é justiça, conforme eu falei. Então eu vejo uma justiça sendo feita se aquele cidadão, né, que cometeu tal crime tiver nova oportunidade, lhe for esclarecido, for auxiliado para que ele não venha a cometer o mesmo erro. Isso é uma justiça. Sabe? Muitas pessoas falam, eu já ouvi muitos espíritas falarem, por exemplo, tem gente que nasce pobre e não se torna um bandido. Então não serve de regra dizer que a pessoa é bandida, é ladrão só porque nasceu pobre e miserável. Realmente não serve de regra. Mas é muito fácil falar dos outros quando a gente não passa pela mesma situação. Não é verdade? É muito fácil julgar e condenar alguém quando nós não passamos por tal coisa que alguém passou. Eu conheci um garoto não, desculpe. Eu conheci um homem, já velho, casado, já não era criança. Mas ele foi criança, ele teve uma idade infantil. Então, ele me contou que ele, quando tinha 12 anos, morava numa favela. O pai trabalhava e a mãe trabalhava. Ele tinha 12 anos. Em determinado dia, quando o pai dele estava chegando em casa, a polícia estava revistando os moradores e revistou o pai dele, que estava chegando no trabalho. O policial o agrediu, bateu no pai dele sem necessidade alguma, e o pai dele era um trabalhador. Enfim, essa criança com 12 anos marcou esse policial. E com ele mesmo, com 12 anos, falou para ele mesmo que ia se vingar da agressão que o pai dele havia sofrido injustamente. Essa criança cresceu, se tornou, infelizmente, um mau elemento e se vingou da forma que ele planejava se vingar. Então, minha gente, no momento que ele cometeu um crime, esse garoto deixou de ser um garoto, passou a ser um adolescente, adulto, e cometeu um crime, ele é julgado por todo mundo, pela sociedade, pela polícia, pelo crime que ele praticou. Mas ninguém sabe o que ele vivenciou quando era criança. Só estou dando um exemplo, ok? Eu li alguns dias atrás uma mensagem de Emmanuel, do livro Encontro Marcado, A Face Oculta. Muito importante essa mensagem de Emmanuel, que ele vem falando exatamente isso, que a gente julga as pessoas, mas ninguém sabe daquele passado daquela pessoa, nem da vida atual, muito menos ainda da vida passada, ok? Então, se nós viemos ao mundo para perdoar e para sermos perdoados, ninguém vem ao mundo para sofrer porque fez alguém sofrer. Então, como explicar, né, o motivo pelo qual as pessoas nascem sob certas condições difíceis? Deus castiga, impõe? Então, vou esclarecer agora a vocês. A doutrina espírita nos explica que nós, quando saímos aqui do corpo físico, quando a gente desencarna, quando a gente morre, dê o nome que quiserem dar. Quando o corpo morre, nós saímos e vamos para a vida espiritual.
Quando chegamos na vida espiritual, nós vamos nos prepararmos para voltarmos à vida aqui na Terra ou em outro planeta que seja, para darmos continuidade à nossa evolução espiritual, intelecto moral. Eu uso muito essa palavra, ok? Porque nós vamos reencarnar para darmos continuidade à nossa evolução. Então, antes de reencarnarmos, lá na espiritualidade, nós nos preparamos para voltar à vida. Sendo assim, algum mal que eu causei para outra pessoa, eu quero reparar esse erro, com certeza eu vou querer reparar, porque nós espíritos temos a tendência de querer evoluir, querer estarmos sempre melhores, é a da natureza, a evolução, está dentro de nós. Então eu vou pedir a Deus, né, através dos bons espíritos, claro, que eu não vou ter a menor possibilidade de estar na presença de Deus, isso é um fato, mas eu vou pedir aos espíritos que me permitam vir à vida, no meio daqueles que provavelmente eu causei algum mal, para fazer o bem a eles. E ao mesmo tempo, também virei, né, a vida no meio de outros, para que eu possa perdoar. Porque alguém causou para mim alguma dificuldade, alguém me fez algum mal. Da mesma forma que eu fiz o mal para alguém. Então, às vezes, quando a gente se arrepende por demais, fez uma maldade muito grande, né? Vou dar um exemplo. Se eu usei minhas mãos para matar pessoas, para agredir, para espancar, pode ser, pode ser que eu me arrependa ao ponto de, na próxima vida, eu querer nascer sem os dois braços. Ok? Eu peço isso, para que eu dê valor aos braços e não, jamais eu volte a cometer tais crimes. E se os espíritos acharem que eu sou capaz de suportar, passar por essa, não digo nem experiência, mas passar por esse tipo de evolução, para dar valor aos braços, vocês sabem que eu sou capaz de suportar, vão me permitir vir sim, sem os dois braços. Mas, no entanto, se eles acharem que eu vou sucumbir, que eu não vou ter força para lidar, né, por ter nascido sem os dois braços, eles não me permitem que eu venha à vida dessa forma. Então Deus sempre vai intervir, sempre, no nosso planejamento, quando Ele sabe de antemão que nós não temos força para suportar. É por isso que Jesus nos disse que Deus não dá a cruz para aquele que não consegue carregar. Nós trazemos, né, a cruz que podemos carregar. Essa que é a verdade. Agora, as nossas escolhas que fazemos aqui podem ser acertadas ou não. Mas ninguém vem ao mundo para errar. Se nós nascemos, é porque temos a possibilidade sim de acertar. E é claro que uns começam a acertar mais cedo, outros começam a acertar mais tarde. Isso depende de cada um de nós. Então ninguém nasce para pagar, nesse sentido, por obrigação, sofrer por obrigação de alguém. São escolhas que fazemos. Nós escolhemos as provas. Porém, quando chegamos aqui na vida, na Terra, é claro que esquecemos das escolhas que fizemos. Porque se nós lembrássemos de todas as escolhas que fizemos e os motivos pelos quais fizemos essas escolhas, provavelmente nós iríamos nos arrepender mais rapidamente. Imagine vocês que eu tenha feito mal a uma pessoa ao ponto de ela ficar com raiva de mim e tirar a minha própria vida. E essa pessoa me matar numa vida passada. Mas fui eu que comecei a perturbar essa pessoa, vamos supor, né? Eu tenha feito o inferno na vida dessa pessoa. E essa pessoa achou por bem me assassinar. Quando chego na pátria espiritual, eu e essa pessoa nos reconciliamos. E eu, sabendo do meu erro que cometi com ela, embora ela também não tivesse o direito de tirar minha vida,
Peço então a essa pessoa que possamos vir juntos numa próxima vida, para que eu não faça mal a ela, para que eu faça o bem a ela. Automaticamente, ela vai reconhecer e revidar com o bem, também me fazer o bem. E assim nascemos. Porém, é claro, nos esquecemos o motivo pelo qual estamos juntos. Eu vou sentir uma certa repulsa com a presença dessa pessoa. Ela, por sua vez, também vai ter uma certa antipatia de mim. Ela não sabe porquê, nem eu sei porquê. Mas estamos juntos como irmãos, né? Provavelmente, como irmãos gêmeos muitas vezes, ou como pai e mãe. Então nós nascemos com esse, vamos botar assim, com essa energia, né? Repulsiva. Mas vamos crescendo e vamos nos adaptando, nos perdoando, nos amando. Essa é a proposta. Agora imagina se eu lembrasse de imediato. Que eu me lembrasse de imediato, né? Ao nascer aqui, que ela tinha sido minha assassina na vida passada. Eu ia automaticamente odiar essa pessoa. E se ela se lembrasse também de que eu fiz o inferno para ela na vida passada, aí que não haveria a menor possibilidade da reconciliação. Iríamos nos odiarmos e imediatamente nos afastarmos. Eu estou dando só alguns exemplos. Então, meus amigos, para isso nós viemos à vida diversas vezes, para nos amarmos, para nos perdoarmos, não para sofrer aquilo que fizemos os outros sofrer. Quando nós passamos por certas dificuldades, sofrimentos, por escolha que fizemos antes de nascermos. Ah, o meu pai, a minha mãe me castigaram, me maltrataram, me abandonaram, enfim. Antes de nascer, nós sabíamos que isso poderia acontecer. Não seria uma regra, mas a possibilidade haveria. Ok? Então, nós já sabíamos de antemão dessas possibilidades. Certo? Então, muitas vezes, nosso pai e nossa mãe erram com a gente. Muitas vezes nós, como filhos, erramos com nossos pais. Por que isso? Porque já são remanescências de vida passada. Por isso temos que aprendermos a lidarmos com essas coisas da vida, né? A lidarmos com o nosso vizinho, a lidarmos com nossos parentes, a lidarmos com os erros. Sabe por quê? Porque você, eu, todos nós erramos. O nosso problema é, muitas vezes, acharmos que o nosso erro é menor do que o erro do outro. Nós nos absolvemos e condenamos os outros. Jesus também nos disse que, da forma que você for severo no julgamento com seu irmão, assim também você será tratado na vida espiritual. Serão severos contigo no teu julgamento. Certo? Mas isso é simbólico. Por que simbólico? Porque quando a gente sai da vida aqui da Terra, se nós formos severos com o nosso pai, com a nossa mãe, com o nosso irmão, com quem quer que seja, não perdoando alguém, quando nós chegarmos na vida espiritual e vemos o motivo do qual tal problema ocorreu, nós vamos nos arrependermos amargamente de termos tratado esse irmão com severidade e vamos nos cobrar com seriedade. Vamos ser severos com nós mesmos. Deu para entender? Isso já está dentro da gente. A nossa consciência é ela que irá nos ajudar ou nos prejudicar. O Espiritismo tem a proposta de esclarecer. Ok? Se você errou,
te perdoa. Sabe por que você errou? Porque você não é perfeito. Sabe por que teu irmão errou com você? Porque ele também não é perfeito. Estamos à busca da perfeição. É claro que uns se entregam mais facilmente a certos vícios, outros nem tanto, mas o teu vício, provavelmente o teu irmão não tem, e vice-versa. Então, quem pode, né, aqui na Terra, dizer qual crime é maior ou menor? Ninguém. Ninguém. Ok? Eu, na minha humilde opinião, acho que quando temos conhecimento da grandeza do erro, mais culpados somos, porque temos tal conhecimento. Mas a maioria de nós não temos esse conhecimento da grandeza do erro. Nós sabemos que fizemos o mal para alguém, mas esse alguém que sofreu nas nossas mãos vai ter atitudes, comportamentos que vai prejudicar alguém. Olha o tamanho da nossa responsabilidade. A quem essa pessoa prejudicar, nós também somos responsáveis. E assim vai, no efeito dominó. Então, gente, primeiro, eu acredito sim, muito, que ninguém vê o mundo para sofrer, nós viemos para evoluir, para aprender e perdoar. Pense um pouco mais em você, nas suas questões pessoais. Entenda que você é um filho de Deus. Entenda que teus erros, ninguém vai pagar por eles a não ser você. E saiba que Deus, o Criador, nos dá constantemente oportunidade de reparar. Reparar não é vingança. Reparar é uma escolha que fazemos. Ok? Então, tudo que está te acontecendo na tua vida foram escolhas que você fez. Na vida atual, na vida passada. Consequências dos teus atos. Se eu roubo e a polícia me prende, embora seja uma vingança, mas quem provocou a prisão? Foi o policial ou fui eu? Ok? Eu posso repreender o policial porque está mantendo a lei? Claro que não. É absurdo. O papel dele é manter a lei, manter a ordem. E minha obrigação é cumprir com ela. Não é verdade? Se eu infringo tal lei, na lei do homem, eu vou pagar. É uma vingança, com certeza. Mas na lei de Deus não é assim. Quando eu saio dessa vida, lá do outro lado será somado todo o bem que eu tenha feito e todo o mal que eu fiz. Mas vamos entender muito bem que todo ser que está na Terra, ele está mais propenso, pelo menos na atual evolução do planeta, mais propenso a fazer as coisas erradas do que fazer as coisas certas. Então, minha gente, Deus não vai cobrar de um espírito imaturo que somos nós a perfeição. Seria um ato desumano de Deus para com cada um de nós. Da mesma forma que nós aqui na Terra, não iremos cobrar de um filho de 6, 7 anos que ele tenha o comportamento de um adulto. É coisa de gente irresponsável, não é verdade? Como é que eu vou exigir que um filho meu de 6, 7 anos saiba fazer contas aritméticas? Entenda a ciência. Não seria um absurdo exigir que um filho de 6, 7 anos tenha o conhecimento da vida? Da mesma forma é Deus para conosco, para com cada um de nós. Como ele pode exigir que nós, espíritos que estamos aqui na Terra, tenhamos comportamento de moral elevada? Se ele exigisse isso de nós, ele não seria perfeito? Com certeza, não seria.
ok? Então nós nascemos com a necessidade de evoluir. Aos poucos, nos esforçarmos o máximo que pudermos. É uma obrigação nossa, moral, para evitar de causar mal aos outros e para fazermos todo o bem que pudermos. Mas vamos saber, desde já, que para Deus somos muito pequeninos no que se diz respeito à evolução moral. Sendo assim, Deus não castigará ninguém, isso é impossível, pelos erros que cometemos, sejam os erros quais forem. É assim que eu vejo Deus, não vejo de outra forma. Bem, vou ficando por aqui. Muito obrigado a cada um de vocês. E se gostaram da nossa conversa, deem um like e não se esqueçam de se inscrever no canal. Obrigado e até a próxima.